Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário de Quarentena. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020 e deixa eu me corrigir, porque ontem eu misturei, dá pra confiar na própria memória, acaba rolando essas. O Tábua de Esmeraldas é de 74 e ele não é o disco antecessor diretamente do África Brasil, esse sim de 76. Em 75 o Jorge Ben lança o Solta o Pavão. Danilo que me lembrou essa, mas na hora que eu comecei a falar eu falei, putz, eu acho que eu estou misturando as coisas, né? Mas, enfim, acontece. Recomendo você, inclusive, visitar o Solta o Pavão, que é um descasso que muita gente não fala, e tem justamente a música Jorge da Capadócia. Jorge Ben, inclusive, que apareceu ontem no seu IGTV, no Instagram, vale dar uma sacada. E vamos às dicas do dia. Eu resolvi gravar esse programa, né, não exatamente às 11 da manhã, mas ao redor das 11 da manhã, justamente porque às 11 da manhã vai ter o anúncio do que vai acontecer com o Moro, né? E eu acho que essa é a primeira dica que eu dou, que é tipo, meu, esquece essa merda, vamos parar de pensar. Não estou falando de parar de pensar na doença, não estou falando de parar de pensar na pandemia. É claro que o governo federal está umbilicalmente ligado a todas as merdas que a gente está vivendo agora, né? Não só em relação à saúde. Mas ao mesmo tempo, cara, é um monte de idiota, saca? Então, eu acho que tem uma coisa também de programação mental da gente primeiro parar de pensar nesses caras como se eles fossem o que eles dizem que são. Porque eles não são, saca? Um presidente que não é um presidente, um ministro da Justiça que não é um ministro da Justiça, um ministro do Meio Ambiente que não é um ministro do Meio Ambiente, um ministro da Educação que não é um ministro da Educação, um cara da Casa Civil que não é um cara da... Saca? São uns idiotas completos, não é nem questão de tipo, simplesmente amadores. E meu convidado de hoje vem falar de amadorismo hoje. É o contrário, é gente completamente mal intencionada que pegou ali a máquina estatal como se fosse um câncer mesmo, né? Grudou ali no negócio e um monte de gente que se identifica com essa lógica acha que os caras estão certos, que eles estão fazendo o que deve ser feito. E é o fim da picada, né? E eu acho que tem essa coisa da gente parar, não só de se preocupar com o poder federal especificamente, né? De tipo, não se preocupar no sentido que isso é secundário, irrelevante, ou que o que está acontecendo lá não tem reflexo na nossa vida, né? Não dá para dissociar uma coisa da outra, mas parar de pensar nessa série chamada governo Bolsonaro, sabe? Esse monte de factoide, essa porra dessa máquina de fake news, é uma merda atrás da outra, e parar de replicar isso, sabe? Parar de se preocupar, tira isso da tua cabeça, e eu acho que a primeira coisa é justamente parar de ver esses caras como o que eles dizem que são. Eles não são. Eles não são um governo, sabe? Para começar, conceitualmente óbvio que esses caras são tudo menos um governo. O governo do Trump é mais um governo do que essa merda que está acontecendo no Brasil. Então aí são uns bandidos, uns patetas, sabe? Não vou nem gastar meu repertório de xingamentos idosos aqui, deixo pro Twitter. Inclusive peço desculpas aí para quem me segue no Twitter, porque é lá que eu acabo desopilando essa raiva, né? Que acaba batendo. Mas assim, eu acabo ficando preso nisso, porque sou jornalista e sou viciado em notícia, que é um problema que eu já venho tentando aí a parar de não só consumir, como produzir coisas essencialmente noticiosas, né? Eu acho que o jornalismo é mais do que simplesmente o que está acontecendo agora. Eu acho que tem um momento de maturação aí que o agora, o ao vivo, saca? Isso também diz respeito até ao que eu acho das lives, não só as lives musicais, mas as lives feitas online aí, principalmente nesse tempo de quarentena. Porque tem uma coisa do imediatismo, que só importa o que está acontecendo agora, saca? Não a gente precisa parar e cuidar de coisas que merecem ser cuidadas, né? A gente gasta muito neurônio e energia mental e que acaba se refletindo aí na energia natural da gente, do corpo como um todo, e é um desgaste desnecessário. Então, recomendo isso, que pare de prestar atenção nessa merda e comece a pensar nisso como se fosse outra coisa, saca? O Rafuco, não sei se vocês manjam ele, Rafuco é RAFUCKO no Twitter. Ele fez um quadro outro dia comentando exatamente isso. Tem a ver com três coisas que eu já falei aqui.
tanto o Alan Moore, quanto o Robert Anton Wilson, quanto quem mais? Teve alguém que eu falei outro dia que eu falei, tá. Falei ontem mesmo, né? A história da alquimia, do pensar ser o começo da história, saca? E ele fez um vídeo falando justamente isso. Enquanto a gente considera Bolsonaro presidente, ele de alguma forma é presidente. Então vamos parar de, sabe, é um exercício mental individual e ao mesmo tempo para falar para as pessoas ao redor. Vamos à dica do dia. Aqui. Os melhores livros que eu já li. Os melhores livros da década passada, né? Não sei se vocês conhecem, devem conhecer. Às vezes você não ligou o nome à pessoa. Naomi Klein é uma das maiores pensadoras e ativistas do mundo hoje. Ela entrou no nosso imaginário, para ficar ainda no assunto original, ali na virada do século, quando ela lançou aquele livro No Logo, Sem Logo, que é justamente uma crítica pesada às corporações. Ela continuou com essa mesma lógica, só que aí focando principalmente no momento ali da guerra do Iraque. Ela pega a guerra do Iraque e a invasão do Afeganistão como exemplos da doutrina de choque do Bush, né, Bush filho, e o segundo livro dela, não lembro se é o segundo, mas o segundo livro a ganhar destaque é justamente The Shock Doctrine, a doutrina do choque. Os dois livros foram publicados no Brasil, agora o This Changes Everything, Isso Muda Tudo, não sei se saiu no Brasil, é uma pena se não tiver saído, mas tá, dá um jeito de ler, você lê em inglês, eu não sei se isso já foi traduzido de forma colaborativa, que é o tipo de livro que pede isso. É um livro que ela encara ali o aquecimento global como fato, sabe? A primeira parte do livro é tipo um soco atrás do outro, assim, pra gente pensar assim, isso, o que a gente ouve falar sobre aquecimento global é só o começo é só literalmente a ponta do iceberg, desculpa o uso literalmente aí no caso, porque eu estou usando mais a figura de linguagem da ponta do iceberg para me referir como literal, não o próprio iceberg. Mas o fato é um problemaço que a gente está encarando. Isso que a gente está vivendo hoje pode ser considerado inclusive um prenúncio para esse século, né? Outros problemas desse tipo e dessa magnitude virão que afetam o mundo inteiro ao mesmo tempo. E a segunda parte do livro ela começa a mostrar que tipo, só tem uma alternativa a isso, que é desligar as máquinas corporativas. Ela faz esse vínculo entre a merda ambiental e a globalização, que começou a ficar pesada a partir do dos anos 90. Essa coisa de você poder montar fábricas em diferentes lugares do mundo, é quando a China dá o salto mesmo como potência econômica. E aí essa coisa de, vou ter menos impostos aqui ou acolá, e aí eu consigo, sabe, fecho uma fábrica aqui e abro outra acolá. E ela fala que justamente isso acelerou a merda planetária, né, em termos de aquecimento global, de crise climática, né, mais especificamente. E também ela propõe isso como alternativa e o único antídoto justamente a gente trabalhar no comunitário, saca? Pequenas empresas, pequenos fornecedores, a gente saber quem são as pessoas de onde você compra os produtos, diminuir essa escala global, trazê-la para o local, e isso, como ela sugere no livro, isso pode mudar tudo. A gente está tendo aí um gostinho disso a partir de agora, essa coisa de comprar nas coisas mais próximas de casa e aos poucos desenvolver uma relação simplesmente que não seja comercial com isso. Enfim, livraço, aqueles livros que você lê e dá a impressão que você leu mais de um livro, saca? Vários livros, é muito bom. Vou chamar aqui meu convidado de hoje, que eu comentei com ele na semana passada. A gente gravou um papo na sexta passada que ele achou que ia conseguir soltar no sábado, não conseguiu, 1000 coisas rolando, e disse que vai soltar hoje, na sexta. Segundo ele, sextou. Então vamos aí. Diga lá, Bruno Torturra. Cadê? Opa, não tá rolando som? Não tá saindo som. Desligou aqui? Não, não desligou. Engraçado, pera aí.
Questões técnicas. Não está saindo som. Pera aí. Deixa eu rebobinar tudo. Salve, Matias. Obrigado pelo convite. Agora vai. Salve todo mundo que tem o bom senso de acompanhar o Matias. Desde o começo. Salve, Matias. Obrigado pelo convite. E salve todo mundo que tem o bom senso de acompanhar o Matias. E, cara, minha recomendação, assim, que para manter a sanidade durante a quarentena, e algo que eu tenho feito, tenho tentado me dedicar mais ao amadorismo. Tentado investir mais nessas atividades nas quais a gente não tem muita expectativa. Então eu tenho tocado violão e teclado, que são duas coisas que eu sempre quis, mas justamente por não ter ambições em relação a isso, acho que eu fui especialmente preguiçoso. Então isso tem me feito muito bem, é a forma que eu tenho achado espaço mental para sair desse presente estranho que a gente vive, até porque acho que o seu caso é o mesmo, né, Matias? A meditação e o silêncio não tem me ajudado, não consigo. Eu acabo ficando mais ansioso, muito autoconsciente do que está acontecendo. E esses espaços de respiro eu tenho encontrado em praticar a arte novamente, sem expectativas. Então, você fica entre o espectador passivo e entre o artista, num lugar muito mais íntimo, onde essa linguagem ela é íntima, ela não é, ela é uma criatividade íntima, e você vê como isso evolui, né? É muito interessante. Mas não necessariamente você precisa se interessar por um instrumento musical ou você já tem grandes expectativas. Então, achar uma coisa que você sempre quis fazer, e eu acho que isso tem um significado grande hoje em dia, porque acho que grande parte desse mundo que freou e que muita gente está achando estranho, eu certamente estou, é esse mundo do resultado, das altas expectativas, da produtividade. E acho que o amadorismo, ele não é exatamente um hobby, ele não é exatamente uma coisinha que você faz na paralela. Ele é entrar em contato com essa vida muito despregada do interesse público ou do interesse profissional. É algo sem ambição, ainda assim muito verdadeiro e muito expressivo, né? E buscar essa expressão, acho que tem várias formas, né? Pode ser no desenho, pode ser na cozinha, na dança, às vezes até no exercício físico, né? Que é uma coisa que muita gente adiou. E eu acho que é isso. E fora a minha recomendação mais básica de todas, tentem cuidar ao máximo da saúde, mesmo em dia de quarentena. Comam bem e durmam melhor. Excelente. Bruno Torturra está fazendo vários desdobramentos de suas lives, né? Já faz lives há mais tempo com o Boletim do Fim do Mundo. Recomendo pacas que, se você não acompanhar. É uma escalada vertiginosa ao centro da merda, né? Porque ele vai lá e olha bem no abismo. Mas ao mesmo tempo é isso. Ele não. Ele estava brincando justamente isso, cara. Que eu virei essa coisa de, tipo, o que a maioria das pessoas tenta fugir, ele atrai, né? Justamente o contrário do que eu vinha falando no começo do programa. E amanhã tem novidades, né? Como... Vou deixar só um teaser aqui, porque amanhã é o programa de número 40. E aí eu tenho repensado essa questão sobre a quarentena, né? Tipo, eu quero aproveitar aqui esse número redondo para trazer uma discussão sobre o que a gente tem, eu e vocês que estão me acompanhando. Alguns eu conheço, alguns eu conheci, outros eu não faço a menor ideia de quem sejam, mas estamos aqui criando uma pequena comunidade. E tem a ver com o Trabalho Sujo como um todo, né? Que, enfim, o Trabalho Sujo completa 25 anos esse ano, e aí tinha algumas coisas que eu ia fazer esse ano que eu já tenho que repensar, né? Já estava repensando a partir do momento talvez volte em maio, que eu realmente acho que não vai voltar, mas estou com algumas outras ideias e queria dividir elas com vocês. Acho que é isso. Encerrando aqui mais um programa. Espero que estejam bem. Vai saber o que aconteceu aí essas 11 da manhã. Até amanhã. Bom dia.